aí por mais uma supervisão clínica. E hoje, antes de passar o caso para a Tânia, e depois a Ana, Passa para a Ana primeiro. eu quero falar... Oi? Passa para a Ana primeiro. Tá. Eu quero falar sobre a questão do narcisismo, do narcisismo, as suas implicações, mas hoje nós vamos falar em si do fetichismo. Tá? A maior parte dos psicanalistas, não tenho ideia por quê, em todas as aulas, videoaulas, palestras deles, eles entram com a questão do feticismo assim, só na área ou abordando o tema voltado para a área sexual. Tá? Agora, nós temos que ter uma ideia mais abrangente. Deixa eu admitir o Davi aqui. Nós temos que ter uma ideia mais abrangente do que é fetichismo, tá ok? Então, eu vou lembrar rapidamente aqui, até o próprio Karl Marx, quando ele escreve a obra dele sobre o proletariado, ele usa a expressão fetichismo da sociedade capitalista, porque eles colocam em nós, eles colocam emblemas, ou melhor, nós vamos até mais longe. Vamos tentar entender o que é a palavra fetichismo, tá? A etimologia dela. Ela vem de feitiço, de enfeitiçar, de deixar a pessoa envolvida por qualquer situação. Então, estou citando aqui Karl Marx, por exemplo, quando ele escreve a questão que o capitalismo ele usa muito subliminarmente do fetichismo. Exemplo, hoje nem tem mais, tá? Hoje foi proibida essas propagandas. Mas antigamente, quando quem lembra das propagandas de marca de cigarro, elas vinham acompanhadas de quê? Carrão e mulheres bonitas, top model, né? Ou seja, o que a sociedade colocava como símbolo de mulher, não é? Então, e aí o consumo do tabaco ele foi sempre muito incentivado. Vamos pensar nos filmes hollywoodianos. Quer dizer, todo artista, toda cena, ela vinha acompanhada dele sempre acendendo cigarro, um atrás do outro. Então, fazia com que determinados estrelas de cinema, tanto mulher quanto homem, incentivavam a venda de cigarros. Perceberam aí? Então, se a gente pensar na palavra fetiche, nós vamos ver, eu vou até já colocar aqui as lâminas aqui para nós. Então, vamos lá. Então, nós sempre fomos enfeitiçados com as coisas que a mídia, a propaganda sempre nos sugeriu. Exemplos, queria lançar algum produto, um desodorante, colocava pessoas da mídia, não é isso? Grandes atrizes ou artistas, né? Mas isso daqui a pouquinho nós vamos falar mais aprofundadamente. Então, eu vou colocar aqui o meu pensamento do que eu vejo que é fetiche, tá? Então, o nosso tema hoje é construção do fetiche e a concepção de realidade. O fetiche não é o falo, mas o véu por trás do qual se deixa desenhar a possibilidade de sua presença escondida. Exemplo, então, dentro da área sexual.
e principalmente dentro da área da concepção familiar. A mãe piedosa, a mãe que se mostra forte, que supera qualquer dificuldade para criar seus filhos. E aí eu posso assim enumerar quantas vezes eu escutei pessoas mais jovens, né? Os mais velhos até que já não pensam muito nisso, virar e falar assim, Sérgio, eu sempre desconfiei quem tinha pinto, falava assim mesmo, pinto na minha casa era minha mãe. Teve um que falou que ele acreditava que ela era homem, vestida de mulher. Isso aí a gente vê muito nas falas dentro do consultório, principalmente de jovens com tendências à homossexualidade. Então, repetindo, o fetiche não é o falo, não é o poder, mas o véu por trás do qual se deixa desenhar a possibilidade de sua presença escondida. Então, retorno aqui à questão da propaganda. Eu mostro aqui uma caneta de marca e falo que a pessoa com essa caneta ela vai poder se destacar mais. Então, quer dizer, eu crio um véu por detrás desse objeto aqui. Eu crio um véu por detrás de um maço de cigarro mostrando o quê? Mulheres e carrões. Então, a pessoa enfeitiçada por esse produto, ela vai querer adquirir. Tá? Vamos lá. O conceito de perversão, etimologicamente falando, resulta da fusão de per mais vertério, por as avessas, desviar, designando o acto do sujeito perturbar a ordem do estado natural das coisas. Exemplo, dentro do que nós estamos falando. Eu fumar Hollywood Minister, seja lá qual cigarro que for, qual marca que for, eu estou me desviando, eu estou acreditando e me desviando de qual função? De função de achar que para eu ter um carro, eu vou ter que trabalhar. Se eu quero uma mulher daquelas apresentadas, eu vou ter que estar no universo disponível aonde elas estão. Então, como que eu posso morar num bairro de periferia e achar que fumando qualquer marca de cigarro, eu vou estar em contato com aquele tipo de mulher hollywoodiana? Então, são mulheres produzidas. E o pior de tudo que a gente acredita. Então, voltando à questão numa escala até melhor, vamos pensar dentro de casa. Se nós acreditamos que a nossa mãe é realmente poderosa e o nosso pai é um banana, nós estamos desviando ou não estamos vendo as coisas às avessas. Então, ninguém é tão poderoso ou ninguém é tão frágil que é incapaz de participar e dar a educação que ele pode dar, tá? Designando o hábito do sujeito perturbar a ordem e o estado natural das coisas. De acordo com esse significado, o conceito de perversão foi entendido por alguns autores de abordagens psicanalíticas ou não, com uma abrangência que inclui outros desvios que não unicamente os sexuais. É o que eu estou falando com vocês. Ô, gente, entrem no YouTube e, um dia que vocês tiverem com tempo, e procurem várias pessoas falando sobre fetiche e perversão. E tem hora que eu fico me perguntando, porque eu pesquiso, eu vejo o que os outros estão fazendo, os concorrentes estão fazendo. E eu fico me perguntando, será que eles são tão incapazes
Ou será que eles escondem isso para ter vantagens próprias? Então, às vezes, nós recebemos pessoas na nossa clínica extenuados de trabalhar, extenuados de desejar. Exemplo aqui, vou pôr um exemplo até exagerado, mas de um produto caro. Eu só vou ser top de linha quando eu tiver uma Mercedes-Benz. Ter a Mercedes, não ter a Mercedes, isso vai fazer com que o seu brilho interno se expanda? Não. Então, eu vou estudar isso aqui, porque dentro disso aqui eu tenho certeza que eu vou ter um bom domínio profissional por exemplo, da psicanálise. E aí a maior parte das pessoas ficam na mesmice, tá? Ferreira, né? Em 2006, ele escreve assim: afirma que a palavra fetiche vem da palavra feitiço, do português, o qual surgiu no século XV e serviu para descrever figuras sagradas e objetos investidos de alguns poderes espirituais. Em meados do século XVIII, era descrito no campo da etimologia como significados de crenças religiosas. Muito bem. Então, vamos fazer uma viagem no passado do início dos estudos de Freud. Em 1885, Freud vai fazer, então, os seus estudos sobre hipnose com Charcot. Nós sabemos que Charcot era um homem muito inteligente, né? E estudioso, e ele se dedicou muito aos estudos, principalmente das religiões, principalmente da religião cristã do século XV, aonde as mulheres, só relembrando rapidamente, mais uma vez, né, que as mulheres eram vistas como feiticeiras e eram queimadas vivas para purificação. Então, a gente vê aí que chama Lúcio Ferreira, ele faz esse estudo profundo da palavra fetiche, e ele vê que essa palavra fetiche, ela se configurou e foi usada na forma do baixo latim dela, da etimologia dela, né? Na declinação, em termos de feitiço. Então, e a gente vê que todas as nossas crenças, e até mais, olha, por mais que a pessoa seja estudada, tenha uma visão mais clara a respeito dos estudos bíblicos e de algumas religiões, a gente vê o tanto que o feitiço cria um fetiche imenso em cima de nós, ou de uma forma de poder, ou de uma forma de medo. Então, aí é que a gente vai dar muito poder às pessoas. Então, o fetiche nada mais é do que introjetar e deslocar e projetar no outro a pessoa poderosa. Será que nós humanos temos qualquer poder? É isso que nós temos que pensar. E aí nós podemos pensar em qualquer coisa. Podemos pensar assim, que mulher poderosa é essa que me inibe? Que mãe é essa que é capaz de dar sua própria vida para que eu pudesse
estudar, crescer e vencer na vida. E podemos ainda colocar as coisas no campo da sexualidade invertida, quando uma pessoa, um homem, por exemplo, para ele ter o desempenho sexual dele, ele ter que chupar o dedo do pé de uma mulher. Então, nós sabemos que os pés, né, dentro da visão psicanalítica, é o falo, né? Tá? Então, seria uma mulher na questão dessa aí do pé, né? Até depois eu recorto e mando para vocês um seminário que o Freud fez na IPA sobre a questão do fetiche do pé, né? Ou seja, será que esse pé dessa mulher representa aquilo que ele acha que ela tem, ou seja, que está debaixo de um véu, seria o poder? Há fetiche também em nariz, mulheres com nariz grande, né? O toque desse nariz nos órgãos genitais, os pés tocando nos genitais e na zona anal. Não, é tão forte como a questão de eu ter a Mercedes-Benz, porque aí eu vou me destacar, aí eu vou poder conquistar as mulheres que eu quiser. Tá? Resumo. Né? Então, estou resumindo aqui, na minha visão, que seria fetiche. E como o fetiche atua nas perversões. Tá ok? Ao debruçar sobre esse mecanismo fetiche, Freud menciona o rechaço de um fragmento da realidade, manifesta através da composição de uma fantasia para substituir o falo. Como eu falei, o carro, a caneta, o nariz, o pé, ok? Então, cada um vai escolher o objeto de fetiche dele, tá joia? Segundo o psicanalista, esse mecanismo constrói uma fantasia capaz de ajustar-se ao desejo. Então, para eu manter uma relação sexual com uma mulher, eu tenho que, em primeiro lugar, olhar e sentir desejo pelos seus pés, e sem eu não gostar dos pés e esse pé não me propiciar aos desejos da passagem ao ato, então há algo desviado dentro desse sujeito. A realidade psíquica dispensa um elemento intolerável da realidade material. Além disso, no caso do fetiche, está presente a uma ambivalência, visto que, para forjar um substituto, é necessário conservar a percepção da realidade, que comporta a ausência do falo. Então, como que eu vou estar com uma mulher na cama, se ela não tem pênis, para eu me manter com as minhas qualificações e minha virilidade, com aquela mulher que não é portadora do pênis, então, eu vendo o pé me dá a porção necessária para que eu consuma o ato sexual. Então, é dessa maneira que as pessoas enfeitiçadas se tornam conquistadas. E aí eu vou te dizer, elas não são conquistadoras. E se a gente for parar para analisar o psiquismo feminino, e a mulher se tem
ela se conhece, né? Ela se tem valor e valoriza o teu corpo, que a gente vê isso pouco acontecer nos homens, né? Poucos homens que têm essa tendência a se trabalhar mais, né? Buscar uma limpeza e uma evidência corporal, a gente vê que as mulheres sabem disso. Então, elas fazem uso de sandálias que chamam a atenção, disposição dos pés. E tem muitas que têm certeza de si e sabem que a maior parte dos homens tem fetiche em relação aos pés e à bunda, então elas trabalham mais essa parte corporal para poder atrair os homens. Então, para vocês verem como a sociedade é perversa, porque vamos pensar assim, o universo feminino ele pensa sobre essas questões de partes corporais só até um certo ponto. Mas depois elas não vão dar conta, por mais que elas consigam, de manter, por exemplo, se elas querem esse parceiro, elas não vão manter eles por muito tempo, porque essas partes, e principalmente quem está enfeitiçado, e a gente sabe aí que todo feitiço tem um prazo de validade, todo feitiço tem um tempo. E aí a pessoa para de perceber os jogos de conquistas e passa a perceber o objeto em si, ou seja, o objeto castrado. E aí essa mulher passa a ser uma mulher desqualificada. Quando eu estou falando desqualificada, não é no sentido pejorativo da palavra, não, tá? No sentido de houve a conquista pela qualificação dos seus dons. Estão vendo como é que a coisa é bem mais profunda do que a gente acha quando a gente está trabalhando com os fetichistas? E isso se torna pior ainda quando ele se torna um voyeurista. Isso é matéria para mais à frente. Então, gente, vamos parar para pensar o porquê que a maior parte dos profissionais dessa área, eles não desmistificam e ensinam melhor sobre a questão do que é o fetiche. Torna a insistir, pesquisem. Tá? Continuando aqui, repetindo então aqui um pedacinho, a realidade dispensa um elemento intolerável da realidade material. Além disso, no caso do fetichismo, está presente uma ambivalência, visto que, para forjar um substituto, é necessário conservar a percepção da realidade, que comporta a ausência do falo. Portanto, a afirmação da castração, ou seja, a mulher ela não tem pênis. Desse modo, o nosso objetivo é trazer elementos para discutir as relações entre o mecanismo fetichista e a concepção da realidade no discurso psicanalítico, especificamente a percepção subjetiva da realidade objetiva. É dessa forma a construção de uma imagem de si e das relações com a exterioridade. Então, quando nós estivermos trabalhando na clínica com essas pessoas, esse caso aí, né, Tânia, você está trabalhando, esse caso aí que a Ana também trouxe, né, nós temos que trabalhar nesse indivíduo, mostrar aos poucos essa realidade, perceberam? Não é o pé que te traz, falando rasgadamente, não é o pé que te dá o tesão, ele dá o tesão até um certo momento. Mas o que significa esse pé para você, dentro desse exemplo aí? O que significa
você querer se relacionar e gostar de uma mulher com nariz adunco. Qual é a vontade do desejo que esconde atrás de parte de um corpo de uma pessoa? Então, é essa a questão que temos que trabalhar na nossa clínica. Percebeu? Essa é a questão mais profunda. Tudo bem, é claro que a gente olhar para uma mulher, ver uma mulher bem vestida, elegante, isso traz uma certa motivação, isso traz uma certa inspiração, normal. Eu estou falando das coisas que ultrapassam a esse olhar. Eu tinha um analisando que ele já estava se sentindo tão mal que quando ele via uma mulher que os pés dela interessavam a ele, ele não conseguia parar de olhar para os pés dela para baixo, e todo mundo estava notando isso. Então, aquele objeto que tinha feitiço, entendeu? Viram a questão do feitiço aí? E você não consegue sair daquele olhar. E aí, o inconsciente faz caricatura da gente, porque ele não tomava consciência, ele perdia totalmente a consciência e não conseguia perceber quem estava do lado. E, em alguns momentos, ele relatou que virou até produto de chacota. Então, ó, funcionamento psíquico. O discurso freudiano comporta-se, em sua teoria, uma noção de realidade em que o mundo anímico, né, as partes, os pedaços, né, as coisas sem vida, e o mundo material são distintos. Exemplo, dentro disso que eu estou te falando. Eu vejo todas as cadeiras, todo mundo que está numa reunião, antes ou antes de começar, mas, de repente, essa pessoa olha para o pé de uma outra pessoa e não consegue mais perceber a realidade, apenas o pé. Tá? E seus conteúdos possuem possui um estatuto próprio. A existência de uma realidade psíquica é uma realidade subjetiva. Está exposta de forma interessante na formulação sobre os dois princípios de funcionamento psíquico, que Freud escreveu em 1911. Ou seja, ele descreve o aparelho psíquico como uma máquina fotográfica. A pessoa olha, fotografa e guarda, e dependendo se aquela foto fria, congelada, lhe traz uma suscitação de desejo e prazer, ele então só fica focado naquele ponto. É tipo o que eu estou dizendo aí para vocês, né? A mãe poderosa, a mãe que sempre me trouxe paz, tranquilidade, prazer, a questão daquele analisando, né, Tânia? Eu quero uma esposa, né? Mas ele não consegue perceber que atrás do título esposa tem uma mulher. Então, quer dizer, o fetiche dele era qual? Esposa. Com o desenvolvimento desse processo, o aparelho passou a formular ideias sobre o mundo real, a partir do desprazer gerado pela tentativa alucinatória de buscar a satisfação.
das impressões dos objetos externos e de outros mecanismos psíquicos, de modo que a fantasia aparece como um resquício desse processo primário que buscaram obter prazer através da alucinação. Então, todo fetichista, toda aquela pessoa que está sofrendo e buscando algo para se sentir prazer, dentro das questões do enfeitiçado, ele deixa de viver a própria vida dele e viver as coisas que aparecem no mundo real. Um outro exemplo que não seja o sexual. A pessoa, na busca do sucesso do teu empreendimento, ele fica totalmente cego que aquele empreendimento ele foi mal realizado, talvez por falta de pesquisa, por questões de dificuldades de gerenciamento, mas ele acha que aquilo ali vai ser a libertação dele. Então, a pessoa se enfeitiça e vai se envolvendo, e diria mais, ele vai até se afundar na tentativa de fazer com que aquele projeto dele dê certo. E quando ele acorda para a realidade da vida, ele está altamente endividado e desqualificado. O sujeito que acha que a mãe é sofredora, que a mãe lutou a vida inteira para ajudá-los ou não ajudá-los. Então, quer dizer, o fetiche do bem-estar dele ou mal-estar dele foi a presença da mãe. Caindo no campo da religião, o fetiche, então, fica sendo o que me faz não vingar na vida, não ter sucesso, é a entidade que me persegue, o demônio que me azucrina dia e noite. Perceberam a profundidade da palavra fetiche? Então, de modo que Oi. Então, eu tô pensando aqui, essa questão do fetiche, geralmente, não sei, eu vou falar de mim por enquanto, né, na minha atual carreira que eu estou construindo, dá a sensação que quando a gente fala em fetiche, está falando mais da ordem da perversão, né, de alguns tipos de analisandos mais patológicos. Sim. Mas, de acordo com a sua explicação, seu esclarecimento, dá a entender que isso acompanha todo e qualquer ser humano. Sim, sim. Qualquer tipo de neurótico, psicótico, sim, independente da patologia. Ou até as pessoas que estão... Isso, até pessoas que estão dentro da normalidade. Mas aí é que a gente tem que entender na nossa clínica se esse fetiche é patológico ou não. Uhum. E agora... Mas até mesmo os não patológicos, eles servem também como instrumento de trabalho para a gente dentro da clínica, sim, né? Com certeza, com certeza. Então, por exemplo, eu quero ser um bom psicanalista, eu quero estudar muito, eu quero estar desempenhando um bom papel profissional. É um desejo? É. Mas aí é que nós temos que entender. É um desejo da ordem do fetiche ou um desejo da ordem de ser? Uhum. Porque, às vezes, a gente acha que uma profissão... A gente é igual, quer ver? Lembrei aqui. Qualquer mãe quer ter um filho médico, né? Mas nunca perguntou se aquele filho quis ser médico. Então, aqui no Brasil, a profissão médico é um fetiche muito grande. É ou não é? A ponto da maior parte das pessoas entrarem no consultório e não indagar o profissional.
Gente, quem conhece melhor o nosso corpo? Eu só posso conhecer melhor o meu corpo. Então, quando eu procuro um médico, eu não posso terceirizar a minha vida na mão dele, não. E aí a gente vê esses tantos de abusos aí, de erros, né? De diagnóstico. E aí a gente toma remédios que criam efeitos colaterais severos, porque nós achamos que o médico tem esse poder. Não estou falando que nós temos que ir lá e debater com o médico. Não, nós não temos, não é? Nós não estudamos para isso. Mas a gente tem que pensar. E se dá o direito, às vezes, de procurar um outro. Ter uma segunda ou uma terceira ideia diagnóstica. Porque a gente sabe que o problema próximo que a gente tem. Não com essa clarividência que nós não temos uma teoria científica médica dentro de nós. Mas a gente tem ideia. Se o nosso corpo está forte ou não, está fraco ou não, e se é uma doença que pode, inclusive, nos levar a óbito. O ser humano é capaz dessa percepção. Tá? Eu perdi aqui, então vamos lá. Uma tendência geral de nosso aparelho psíquico que pode ser relacionada ao princípio econômico da poupança de gastos. Parece manifestar-se no tenaz apego às fontes de prazer indisponíveis e na dificuldade em renunciá-las. Então, nós vamos entrar aqui, num momento aqui de um debate, para a gente ver, fixar até que ponto nós entendemos essa questão do fetiche. Interessante, a Sandra traz essa significação, né? Então, nós todos carregamos um fetiche? Sim. Porque, além de ser humanos, além de termos desejos e ilusões, não é? Nós vivemos numa sociedade perversa, que nos leva a... Nossa, saiu esse carro aqui popular, mas ele é bonitinho, ele é ajeitado, eu me sinto melhor com ele do que com esse outro. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Ana? O debate está aberto, gente. Vocês estão inibidos. Fica inibido, não. Vamos falar. Não é questão de inibido, não. É o pensamento que está voando aí. Não voando, não. Está cheio de fumaça, porque quando o senhor fala dessa questão do fetiche e o senhor fala que a gente tem que desmistificar, né, essa questão do fetiche, aí eu fiquei pensando assim, se fetiche é igual a feitiço, né? Que é uma feitiçaria, que é um encanto, que é eu projetar no outro aquilo que eu quero que o outro tenha ao meu favor, vamos dizer assim, né? Porque se a gente for viver, trazer para o nosso contexto de uma sociedade perversa, a gente está vivendo por aquilo que o outro anseia que nós devemos dar para ele um resultado, né? Então, eu sempre ouvi falar assim que feitiçaria se fazia com a boca, né? Tudo que eu lançava, palavras, ditos, frases, também está nisso, mas também está ligado ao objeto, o objeto que eu quero que você anseie. Aí fiquei pensando no contexto atual, né? Hoje não se fala de outra coisa a não ser a questão da vacina, né? Vacina sim, né? Tá todo mundo aí, a vacina sim. Vacina sim, para todo lado. Aí tem gente roubando vacina, tem gente curando idoso sem colocar vacina no idoso. E aí eu fico pensando nesse fetiche agora ligado a essa questão de vacina. Claro que é uma questão de saúde, mas até onde isso é para trazer uma realidade saudável, porque nem todo fetiche é saudável,
né? Até onde isso me leva ao adoecimento. Sim. Né? Igual, por exemplo, os corpos. Antigamente, o corpo esguio, magrinho, Gisele Bündchen, na Unicamp, aquelas modelos da famosos magérrimos, elas eram um padrão, os padrões de beleza que a sociedade impunha a todos nós. Então, era um fetiche de todo adolescente a ter um corpo daquele. Hoje em dia, são corpos mais construídos, né? Gominho na barriga, mais perna malhada, braço malhado, e fora disso, você está fora de um padrão onde a sociedade também quer. E aí entra nessa questão do fetiche que adoece. Porque aí isso gera bulimia, né? A anorexia. Ana, inclusive, eu até lembrei daquele seminário que eu falei da cultura do olhe para mim, é isso? Então, sim, se hoje todo mundo tem que estar assim, com, né? Com um tronco grandão, uns bração, então todo mundo vai malhar. E o pior é que se fosse só malhar, beleza. Mas aí a maior parte que não tem vamos fazer uma estrutura, um metabolismo para constituir um corpanzil, eles vão usar de bombas, né? Eles vão usar de anabolizantes para poderem expandir o tórax e os bíceps, né? Agora, dentro da questão da vacina, olha para você ver como que se tornou um feitiço através de uma briga política. Desde o início, o Bolsonaro falava da cloroquina e da ivermectina, que preveniria essas doenças. E aí, o Centrão e a esquerda brigavam politicamente com ele quando ele saía sem máscara. E na propagação da Covid, ele foi muito agredido, que ele deu o exemplo. Então, tá vendo assim, a busca de, vamos chamar assim, de enfeitiçar uma grande massa humana para a colheita de votos e luta pelo poder? Para a gente ver o fetiche do povo americano. Os americanos, eles sempre cultuaram e como é que eu vou te falar? Acentuavam as mulheres de seios grandes. O brasileiro é mais o bumbum, os americanos é mais o seio, porque o simbolismo do fetiche do seio são as mulheres que podem vir a ser mãe e vão amamentar filhos mais fortes. A cultura do anabolizante nos Estados Unidos, gente, ela é fortíssima. Inclusive, existe um estudo, e foi comprovado, que eles jogavam nas redes de abastecimento de água. Anabolizantes? Para que os meninos americanos já crescessem com aquele corpanzil. Podem procurar aí para vocês verem. Então, quer dizer... Mas e como que ficam as meninas nesse caso? As mulheres também são grandonas e fortes, né? Você não vê muita americana como a maioria das brasileiras ou das mulheres latinas, não. Vocês concordam comigo? Ou seja... Mas aí, para valorizar o corpo masculino, deteriora o corpo feminino. Sim, e aí o que acontece? Como eles são proeminentes, estão na liderança mundial, na riqueza, com os melhores soldados, com as melhores mulheres, as mulheres também que participam de guerra, que trabalham na linha de frente. Então, quer dizer, criaram todo um fetichismo em cima do povo americano. Gente, é raro ver, mas tem. Vocês imaginam assim, um americano
assim, do tamanho de um brasileiro, normal, 1,65 m, 1,70 m. Pois é. Eu fiquei tão decepcionado quando uma colega me chamou para conhecer um amigo dela, americano, que tinha chegado, e era um filósofo e tanto, tese de não sei o que. Eu fui lá conhecer o cara mais nesse sentido, né? E eu fui, olha para você ver como é que a fantasia é humana. Eu fui achando que eu ia encontrar um homem pelo menos de 1,80 m para cima. Quando eu vi aquele nanico, eu falei assim, meu Deus do céu. Eu comecei a rir de mim mesmo. E ele foi criado lá? Ele nasceu por lá? Nascido e criado. Então, quer dizer, tá vendo? Em qualquer cultura tem homens altos e baixos, né? Como aqui no Brasil tinha o Oscar Schmidt, que tinha 2,10 m, que era o nosso jogador de basquete. Mas olha como é que o fetiche trabalha em cima da gente. Eu comecei a rir de mim. E eles não entenderam por que eu estava rindo. Lógico. Que eu esperava pelo menos um homem de 1,80 m, não é? Americano tem que ser grandão. Então, viram aí como é que a gente acaba iludido e se iludindo? Então, é o que eu disse no início, e estou mostrando e afirmando com exemplos aqui. A questão do fetiche, ele não está só na área sexual, não, tá? Quer ver um outro fetiche do brasileiro em cima dos estrangeiros? Se algum estrangeiro chegar aqui tentando falar em portunhol, né? A gente só falta deitar o cara passar em cima da gente, a gente venera só porque enrolou a língua. Não é? A gente acha que a maioria dos psicanalistas deles, dos filósofos deles, são os melhores. Não são. Não é isso que a gente... Então, são os nossos fetiches. E o fetiche, ele nasce em cima do quê? De um pensamento vertical, daquilo que foi implantado por nós. O brasileiro é acomodado, o brasileiro é preguiçoso. Gente, pelo amor de Deus, nós não somos preguiçosos nem acomodados. Você viver com um salário mínimo, aquele pessoal de lá não dá conta de passar o que nós passamos aqui, não, gente. Dá não. Brasileiro é muito... Eu vou te falar, nós podemos ser debochados, aí é diferente. Debochado, essa é o nosso mecanismo de defesa. O brasileiro debocha de tudo. E aí eles acreditam que a gente não é um povo sério. Pelo contrário, porque se a gente não tivesse mecanismo de defesa, de debochar de tanta desgraça que nós vivemos, tanta coisa ruim que nós estamos vivendo, ninguém dá conta de ser normal. Concorda comigo, Davi? Buenas tardes, mucho gusto. Pronto. Vai começar. Eu acho que... Chegasse de lá agora? Sim, por supuesto. Pois é, eu acho que parece que a gente tende a sublimar muita coisa nessas formas, né, do deboche, das coisas. Isso. Agora, eu acho interessante que, quando você vai na fronteira, todo argentino tenta falar em português. E nenhum brasileiro tenta falar em espanhol. Então, é uma queixa deles. Assim, olha, a gente tenta, por todos os meios, falar para que vocês nos entendam. E vocês não se esforçam em nada para falar alguma coisa em espanhol. Então, é muito comum você ver no comércio, por exemplo, chega lá brasileiro, fala português, mas se você chega aqui no Brasil, vê um argentino, ele está tentando falar português. Até para atender a gente, ele tenta falar português. Então, acho que é dessa questão também, da gente, às vezes, só encontrar uma superioridade na forma de denegrir o outro. Né? Mas eu queria voltar no fetichismo, Sérgio. Eu estava lembrando daquele filme, O Terno de $1 Milhão. Uhum. Não sei quem assistiu, que o cara veste, aí ele se torna o super-homem, né? Aí não tem nada impossível para ele. E uma frase do Rubem Alves, quando ele diz assim, que os objetos são extensão do nosso corpo. Isso. Aí eu acho que a questão que a gente precisa de, quando você falou de fragmentos, né? Transformar isso, né, naquilo que a gente não tem.
E ontem eu tirei para assistir o filme que você recomendou. E aí uma coisa que eu achei muito interessante, né? Quando o cara diz assim, ela me enfeitiçou pelos tornozelos, né? Ou seja, a hora que ele vê o tornozelo dela, ele fica doido. Sim. E aí, é uma cena que eu até recortei, que nós vamos, se der tempo hoje, a gente coloca mais à frente, tá? Mas daqui a pouco, senão... quando ela está pintando ele, assim, ele fica enfeitiçado em vê-lo em forma de mulher. Não é? E aquelas... só um minutinho, tá? Naquela cena que ele sai sozinho e parece que vai assim para um closet, né? E lá tem um espelho, um monte de roupa de mulher, e ele começa a se despir. Aí ele tira a cueca, ele pega o pênis e coloca o pênis entre as pernas. E ali ele se sente uma mulher completa. Ele vai para aquelas cabines de prostitutas que fazem stripper, né? São as strippers. Ele não queria ver ela fazendo stripper para excitá-lo. Vocês prestam atenção naquilo? Mas ele queria... Ele começa a acariciar o próprio corpo, né? Sim, ele queria aprender como uma mulher trabalhava o corpo. E eu pensei em tanto caso clínico que vocês me trouxeram, inclusive aquele rapazinho, sabe, né? que achou que era bi, né? Então, quer dizer assim, é querer conhecer o corpo da mulher, querer como a mulher se comporta. E aí, a criança, até no caso desse menino, eu pensei muito, quando eu estava recortando a cena, o caso que a Ana trouxe, e, na realidade, ele via a mãe dele não como uma mulher. Ele via a mãe dele fazendo, se comportando tal qual o homem, né? Assim, é igual o homem. Se apaixonou por outra mulher, larga a família e vai embora. Acabou. Era o que a mãe fazia, né? Achou um namorado, larga a família e vai embora. É o que ela fez da última vez. Sim, e aí, quando a Ana traz, é só ela que pode falar, mas quando ela me trazia o caso, eu ficava aqui imaginando a sensação dele perceber sempre dois homens, tanto o pai quanto a mãe. E a busca dele no papel de uma bissexualidade seria, assim, o encontro com a mulher, e não ele querendo ser a mulher. Porque isso... Ainda tinha avó, né? Isso. E a gente... Tinha avó, questão, depois que o avô morreu, a avó despertou essa sexualidade maluca dele. Maluca nele, ou seja, e ainda a gente vê nessa cena a busca do toque feminino. Então, ele era encantado com a feminilidade, com a suavidade da mulher. E ele, na realidade, eu percebi, isso me deixa claro, que ele não queria ser mulher, no sentido sexual. Ele queria ter o toque mágico da mulher. E ele pagou qualquer preço para isso. Tanto é que naquela cena, que ele estava numa festa e o cara pega ele pela mão, ele vai maciamente como uma mulher sendo conduzida por um homem. Mas na hora que o cara tenta partir para cima dele, ele evita, ele usa aqueles trejeitos de castidade, né? Ele fica todo preso. Então, se ele quisesse ser homossexual, ali acontecia tudo. Então, esse filme... Oi, Davi. Interessante, Sérgio, que aquele cara era homossexual, né? Parece que ele compreendeu, ele viu, teve alguma coisa assim que ele compreendeu. Esse aqui não é uma mulher, é um homossexual que tanto depois, quando eles se encontram, mais tarde, ele se declara que é homossexual. Sim, e ele queria... Não sei se tem uma cena que a mulher vai questionar, que ele está junto com o cara, aí ele disse, não, mas ele é um homossexual, ele não tem... Né? Sim. Meu estado agora, depois da cirurgia, ele não tem nem interesse. É isso, perceberam? Tá vendo que tudo é um encantamento?
E ele ficou encantado com ele, no sentido se ele for homossexual ou não, pouco importa. Mas é o tipo da mulher que eu queria ter. Então, é o que se... E os sintomas que ele tinha? Os sintomas que, tipo, expressava os sintomas mensal da mulher, tipo, como se ele menstruasse todo mês, sentia dor de cabeça, tinha sangramentos nasais, como se o corpo dele estivesse vazando para o outro lado. Sim, ou seja, para vocês verem a que ponto que um psiquismo amalgamado a uma personalidade, ele reproduz ou tenta reproduzir os mesmos sintomas que o outro gênero. Ah, tá. E eu vou lembrar para vocês da gravidez psicológica. A barriga da mulher cresce, ela para de menstruar, ela tem todos os sintomas de estar grávida. Mas quando vai fazer o pré-natal, não tem nada. Agora, professor, nesse filme aí, o que eu vi também do rapaz foi uma questão de narcisismo. Sim, aí voltamos à questão narcísica. Ele sofre uma ferida narcísica muito forte. A gente só supõe, né? Infelizmente, é um filme maravilhoso, é uma obra de arte. Mas eu acho que faltou ali um pouquinho, foi mostrar como que foi a infância dele. A infância dele, exatamente. A mãe sumiu. Já começou... A mãe sumiu. A mãe sumiu. A mãe sumiu, só fala... A mãe não aparece, aparece o pai. E no final ele tem um sonho, né? Sonhei que com a minha mãe. Que era uma criancinha. Que eu estava no colo dela e eu era uma menininha. Minha mãe me chamava de Lili. De Lili. Né? Lili. Lili. Não é Davi. Mas o interessante é que o pai o pegou com um coleguinha, o colega beijou, né? E o pai expulsou o colega de casa, provavelmente ele deve ter levado uma surra, né? Não, mas ele falou que apanhou. Ele falou. Apanhou, e bateu muito. E expulsou o colega lá. Expulsou o colega. E interessante que mais tarde eles se encontram, né? Sim. Eles se encontram. E ele... Aí que eu senti que ali, eu esqueci o nome, né, daquele personagem, ele nutria ainda um certo desejo por ele. Sim. E de uma relação homoafetiva não realizada na infância. Na infância. Então, é nesse sentido que nós estamos falando. Não do sentido material, sabe? Palpável. É a questão que está aqui, é o fetiche que nós desenvolvemos. Então, sabe aquele amor que a gente desenvolve pela primeira professora? É esse o fetiche. Então, parece que ele foi abafado na vida afetiva dele o tempo inteiro. Ele cresce, ele casa, mas ele arruma uma mulher que como ela era artista, e ela tinha intuição e percebe determinadas coisas nele, ela vai ajudando a quebrar os mecanismos de defesa. E ele vai se soltando. Mas tem Vou falar, Tânia. Desculpa. E ela também tem uma autoridade dentro da casa. É ela que conduzia as coisas. Ele era sempre submisso àquilo que ela direcionava, né? Isso. Ele não tinha uma atitude de autoridade dentro da casa. Né? Era um marido bem recolhido, né? E ela E aí, pela época que o filme, né, se passou, né, que a história se passa, era uma época onde que os homens eram mais machões. Sim. Não é? Sim. E ele deixava ela sempre... Ela que era... Mas eu acho interessante que quando ele começa, então, a dar corpo a Lili, aí ela assusta e fica brava. A Lili tem que acabar. Quer dizer, mas só que aí ela já tinha dado toda a asa que ele precisava. A autorização.
Quando ela falava, eu quero meu marido, né? Eu quero meu marido. Eu não quero a Lili, eu quero meu marido, né? Cadê o meu marido? Ele falou, eu não consigo mais. Você lembra? Quando ele disse, eu não consigo mais. Como se diz, agora eu não consigo mais voltar atrás. Isso. E aí a gente nota que o Davi falou, a carência da mãe é suprida pela esposa. Pela esposa. E ela vai ocupar esse lugar, né? Ela ocupou o lugar, né? Quando ela ficou com ele lá depois da cirurgia, né? Sim. E não só isso, né? Mas durante todo o relacionamento, né? Mas assim, mais ali estava bem característico o papel materno, né? Sim. Ela já vinha acompanhando ele em tudo, tanto é que quando ela levou ele lá na estação para pegar o trem para ir fazer a cirurgia, né? Ele pediu para ela não ir, mas em tudo ela estava ali dando a ele aquele suporte de mãe. Sim. Né? E aí a gente vê que o papel dela como artista plástica, ela vem mostrar o quê? Que isso me chamou muita atenção. É como... Eu até já fiz uma metáfora sobre isso. Então, quando a gente está com filho, assim, recém-nascido na palma da mão, é como se nós fôssemos o pintor. Nós vamos dando as características, pintando as cores vivas ou não. Então, nós podemos formar um deprimido, um esquizofrênico, uma pessoa de grande atividade. Gente, é um filme que eu gostaria que vocês revessem eles várias vezes, tá ok? Eu já é a segunda vez. Doutor. É uma sugestão. Oi. Eu achei interessante também que ele pintava a mesma coisa, né? Sim. E até a esposa reclamava, você pinta a mesma coisa, porque ele olhava a paisagem, ficava ali admirando. Sim. E pintava a paisagem. E sempre uma paisagem morta, você notou isso? Uma paisagem morta, isso. Ele só pintava. Mas lembra uma paisagem que ele e o amigo olhavam quando eram crianças, sempre os dois olhavam juntos. E ele terminou ela só depois da primeira vez que ele conseguiu se vestir de mulher. Né? E aí ele terminou aquele quadro e não pintou mais, né? Uhum. Ou seja, como ele não teve um autorretrato, né? Aquilo que nós falamos antes, o aparelho psíquico, né? Bateu, congelou, ficou, né? Então, ele, de uma maneira, ele tenta, que o Davi trouxe, sublimar a dor dele na questão de uma paisagem morta. Eu não sou homem nem sou mulher, quem sou eu? Ô Sérgio, professor, o que eu vejo também é a questão da mãe, né? Não dele, não, estou falando da mãe em geral. Sim. A responsabilidade que uma mulher tem sim. em ser mãe, porque ela pode tanto fazer do filho alguém, como também destruir esse alguém. Sim. Então, assim, da mesma forma que ela é alguém que dá vida, ela também pode tirar a vida dessa pessoa. Ela pode dar morte. Da morte, né? Né? Então, é muito perigoso a questão de ser mãe. O fetichismo está muito ligado a Eros e Thanatos. Muito ligado? A Eros e Thanatos, pulsão de vida Eros e pulsão de morte. Então, quem pinta aquele... Voltamos rapidamente aqui. Quem fala por nós quando a gente nasce? A mãe, ou quem está no lado da mãe. Não é? Quem sente frio, quem projeta. Então, dentro desse pensamento vertical, se eu tive sorte de ter um berço de ouro maravilhoso na questão psíquica, ela vai me produzir e depois eu vou apenas dar os retoques. Agora, se ela me pinta com cores sombrias e texturas fortes, é difícil depois eu dar retoques coloridos. Mas toda pessoa, eu creio que todo ser humano
ele é doente, assim, né? A mãe, ela não consegue, não tem nenhuma mãe que vai criar uma pessoa, um filho, Não. que vai dar ele, entendeu? Então, assim, Sim. Toda a história do ser humano vai ter algo a ser trabalhado, né? Sim. E, inclusive, até para a preservação da nossa espécie, Freud deixou claro. O ser humano tem que ter um grau de neurose. Uhum. Que faz ele até buscar, né, uma outra, né? Sim, sair daquele lugar, daquilo, né? não é? Como se diz, então, doendo, deixa eu procurar. Sim, então, quando os nossos analisados chegam na nossa clínica com as reclamações, a neurose, se a gente for ver, é um mecanismo de defesa bom, ele não é ruim, porque ele está impulsionando o quê? O sujeito a buscar sair daquele lugar que aprisiona e amargura ele, né? Sandra, está caladinha aí, vamos falar. Pois é, eu não assisti o filme, né? Estou prestando atenção aqui em tudo que está falando, vai ficar mais fácil para mim depois. Ou mais complicado. É o Gmail. Ou mais complicado, né? Ou mais complicado, né? Vamos ver. Eu vou mandar, viu, professor, o Gmail. Eu vou criar, na verdade, não criei ainda, cria, porque nem todos Yahoo têm... você mandou pelo Yahoo, não deu certo. Não dá certo, ele não tem cabate suficiente para... que é um filme longo, né? É um filme longo. E saiu baixinha a gravação ou será que é só o meu, na minha reprodução? Aí eu penso que foi na sua reprodução. Na minha, né? O Sérgio, Oi. Eu também não recebi o filme pelo e-mail, mas aí o meu filho baixou num site aqui. Depois manda para eu assisti manda no grupo. No Netflix. Netflix mas, tem? tempo atrás. Não, Netflix já não está mais, eu procurei. Não, já não está. Não está mais, não. Tá. Não está mais, não. Davi, se você puder, manda lá no grupo. Eu vou ver se ele sabe onde que está o link, né? O site que ele baixou. Tá, ok. Então vamos andando aqui. Vamos andando, ligando. Então, olha lá, ó. Aqui, né? 6, 7. Então, olha lá. Ó. Com a introdução do princípio de realidade, dissociou-se um tipo de atividade de pensamento que permaneceu livre do teste da realidade submetida somente ao princípio do prazer. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A partir do momento que nós tomamos consciência que a gente não precisa de fumar Minister Hollywood para obter sucesso, a gente volta à questão do princípio da realidade e descarta o princípio de prazer que foi introjetado de uma forma mágica dentro de nós. Então, voltamos aqui, chamo a atenção também, que para vocês verem como que isso começa na fase mais tenra da criança. Há crianças ali, por volta dos 6, 7 anos, quando elas começam a perceber que elas não têm o primeiro amor objetal sobre, a palavra é forte, mas eu vou usar essa, sobre a custódia dela, ela começa, então, a desenvolver o sintoma de cleptomania. Então, ela passa a retirar pequenos objetos. E ela, primeiro, um exemplo. Vamos supor que ela está na escola e tem um coleguinha lá que é o melhor da classe. Tira todas as notas boas, faz o para casa, tá? Então, ela pode cismar que é o lápis ou a caneta do coleguinha mágico. E ela vai lá e retira esse produto. Então, para vocês verem que o primeiro sintoma do fetichismo é a cleptomania. E a atividade da fantasia que tem início já na brincadeira das crianças e que depois prosseguindo com o devaneio. Deixa de lado a sustentação em objetos reais, ou seja, aí ele cresce e ele pode desenvolver
questões da ordem do sintoma do sociopata, ou o estelionatário, 171. Perceberam como é que as coisas começam a ser implantadas na primeira infância, depois na segunda? Viram aí como é que fetichismo vem ser amalgamado às questões de cleptomania? De uma mãe poderosa, e cria-se possessões, vontade de domínio, inveja, ciúmes. Então, quando a gente for estudar principalmente a questão da inveja, que hoje é visto como a pior doença psicológica que um ser humano pode ter, ela está toda estruturada nessa situação. Num fetichismo. Então, eu posso, vamos dizer assim, crescer o olho no seu emprego, no seu relógio. Aquele caso, Tânia, das roupas, querer se travestir com as roupas do outro e achar que é o outro. Mas, na realidade, não é o objeto, porque depois que ela veste a roupa, usa, rouba o relógio, ou rouba o que for, e tenta se autopincelar, se autoconstruir, e não consegue, vê que não tem como se autorrefazer, se autorreconstruir de novo, ela cai em ruínas. E a gente vê que no filme, o médico avisa ele, você tem que ficar mais forte, você está muito magrinho, você está desvitalizado, você não vai aguentar a cirurgia. Ele, mesmo sabendo que ele queria se tornar uma mulher, mas tinha a possibilidade de morrer, ele pagou qualquer preço. Ou seja, olha a questão da inveja, do ciúme ligado às questões do Thanatos, de Thanatos. Ele pagou qualquer preço, gente, para realizar a magia. E aí a Sandra fala há um tempo, há uns minutos atrás, não sei se foi, agora eu estou na dúvida, Sandra ou Ana, foi Ana, a questão que quando a pessoa busca algum ritual mágico, em todo ritual, o que vai acontecer são os mantras. Você vê em qualquer religião. Ou seja, sempre quando eu faço as caricaturas e brinco, as palavras são mágicas. E o único instrumento que o psicanalista tem é a escuta e a palavra. E a gente quebra a magia. Então, a brincadeira infantil possui similares com o modo com que o adulto fantasia, tá? A criança se utiliza de atividades imaginárias para simular seus jogos. De forma análoga, os devaneios, por exemplo, são criados a partir de fantasias, formando uma narrativa, olha aí, palavras, não é isso? Uma narrativa própria do mundo imaginário do outro, para introduzir o segundo aspecto anunciado, ou seja, a partir que o imaginário ele se torna real, a partir que as palavras se tornam objetos concretos, aí nós vamos anunciar a clivagem do eu. Aí que vem as rupturas e aí que vem as psicopatias ou as sociopatias. Tá? Uhum. Que a gente pode ver, a princípio, aquele médico que muito austero, que
ele foi fazer um diagnóstico, queria internar ele, né? Você é um perverso, lembra dessa fala? Esquizofrênico. Você é um esquizofrênico, que ele pulou a janela, ele fugiu. Porque senão ele ia ser amarrado, já viu os enfermeiros com a camisa de força, né? Iam jogar ele no manicômio. Então, hoje a gente vê a atividade da psiquiatria ainda muito em cima de parâmetros e padrões perversos da sociedade. O que é perverso, o que não é perverso. O que pode, o que a sociedade deixa você fazer ou o que ela não deixa você fazer. Tá? Então, vamos lá. Ô, Davi, continua. Ô, Ana, leia para mim, eu perdi aqui. Dá continuidade. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente continuar. Pode. O senhor acha que a psiquiatria ela vai despertar com esse novo movimento? É um movimento, né? Tanto de analistas dentro da área da psicanálise, os terapeutas holísticos, né? Os comportamentais, né? Do PNL, também tem a questão agora dos terapeutas ocupacionais que estão se especializando em outras áreas e buscando essa performance de uma análise mais comportamental. Será que a psiquiatria ela vai despertar para um procedimento mais clínico ao invés de farmacêutico? Farmacológico, não sei se essa é a palavra certa. Essa sim, né? Farmacológico, né? Essa é a melhor palavra. Mas deixa eu falar para vocês. Isso eu já não sei se foi nesse grupo. A psiquiatria está em extinção. Meu Deus. Está em extinção. A neurologia tende a ocupar esse lugar. Porque os psiquiatras, gente, eles estão em descrédito. Eu me lembro que, deixa eu lembrar a data aqui, se não me engano, foi em 2004, eu fui dar umas palestras na residência de psiquiatria infantil, tinha apenas 3 residentes. Não me lembro bem direito o ano, foi ali nos inícios dos anos 2000, tá? Da UFMG. A psiquiatria de adulto também está assim, ninguém está querendo fazer essa especialização. Outro dia eu estava escutando aquele psiquiatra forense, Luiz de Palomba, vocês já ouviram falar dele? O cara é fera nessa área aqui no Brasil, não é Luiz não, Guido Palomba, eu confundi o primeiro nome dele. Ele estava falando a mesma coisa que eu falei, até de uma forma mais severa. Ele falou que a psiquiatria no Brasil e quase na maior parte do mundo é démodé, é arcaica. A tendência é que ela acabe e não vai demorar muito. Porque eles quase não usam o recurso das técnicas médicas que eles estudaram. Eles ficam só na escuta e prescrever remédio em 15, 20 minutos. Você vê que eles não pedem um exame de sangue, tem como, através de um exame de sangue, saber se a pessoa está com problemas de esquizofrenia ou não. Dificilmente um psiquiatra pede um exame. Tanto é que os colegas deles, de profissão, não consideram, a maior parte não considera psiquiatra médico. Eles não usam recursos que eles aprenderam na escola de medicina. Né? Ana, lê para mim, fazendo favor. No entanto, há outras modalidades lógicas que regem o aparelho psíquico, e o inconsciente não segue, necessariamente, ou isto ou aquilo, e sim isto e aquilo. É e não é, comportando tanto o excludente como o conjuntivo.
duas proposições antitéticas coexistentes sem que uma anule a outra. Então, né, é isso ou aquilo? Não. É ou não é? Não é assim que nós somos? Quero ou não quero? Mesmo que seja de uma forma enganosa. Não é? Aí, quando a pessoa está usando muito ou isso ou aquilo, que é o caso, né, que a Ana trouxe, aí a gente vê a insegurança que esse jovem é normal nessa fase, ele está ainda tentando se firmar. Até uma certa idade, nós podemos aceitar isso, não é? Mas mesmo Mas, assim... Oi, Ana. então, essas questões bissexuais na atualidade é um transtorno também? Sim, se a pessoa não se aceitar, é. Ou eu sou homem, eu quero ser homem, eu quero ser mulher. Nós vimos a questão da Lili, não é isso? Sim. Ela queria ser mulher. Mas ela, agora, não sei se vocês prestaram atenção, reveja o filme, hora nenhuma ela está pensando em sexo. Sim. Uhum. Ela quer ser mulher. E aí... Só peças de roupa. Sim, os jeitos, né? Ela vai tomar uma aula de jeito, não é isso? De como... como ser uma mulher. Ser uma mulher, né? Ou seja... Uma mulher atraente. Sim, e aí a gente pode pensar, quando Davi traz o abandono da mãe, qual que é a primeira linguagem que a gente aprende? É a linguagem gestual. A linguagem da mãe. Não é? A linguagem gestual. E aí ela busca aprende, qual o primeiro aprendizado que ela quer para ela aprender a ser mulher? É a linguagem gestual. Sabe por que eu te perguntei isso, doutor? Porque recentemente, no Big Brother, aconteceu um fato de um rapaz lá. Ele já entrou num caso bem clínico difícil. Não sei qual foi o critério que eles colocaram ele lá dentro, mas ele já está doente. E aí, numa festa que teve lá, que lá tem homossexuais, tem pessoas que se intitulam bissexual e tudo mais. Mas ele entrou lá como hétero. E nenhuma dessas festas, ele bebeu, acho que um pouco demais, e falou que era bi. E deu de cima de um rapaz que é homo lá dentro, e os dois deram um beijão, aquele beijão assim, cinematográfico. Tipo, até aqueles que se intitulavam homossexual, outros que se intitulavam bi, outros que são simpatizantes, ficaram chocados com o vídeo. Tipo assim, uma coisa eu defendo, outra coisa você fazer perto de mim. Aquele negócio assim, ficando chocados. E ele teve uma fala que ele trouxe para uma moça lá, que é até bissexual, que ele trouxe para a comunidade, para aquele que identificava ele. Ele falou assim, na minha quebrada não vou poder mais estar lá. Porque na quebrada dele, ninguém o conhece como bissexual. Tá vendo? Então, quer dizer, a maior parte das pessoas, elas vivem uma vida paralela. Olha a fala dele, na minha quebrada. Não é? Então, as neuroses, elas são implantadas em nós justamente nessa fase mais primeva. Eu não posso ser eu perante a minha mãe ou meu pai. O exemplo clássico é disso. Clássico eu vou falar para vocês. A maior parte dos pais, principalmente os pais brasileiros, eles educam de acordo com o sentimento emocional que ele está naquele dia. Se ele está bem, o filho faz uma gracinha, ele recompensa. Se no outro dia o filho faz a mesma gracinha e ele está mal, ele castiga o filho. Isso acontece 1, 2, 3 vezes. A partir daquele momento, o que acontece? A criança passa a querer perceber antes de se comunicar. Aí se começa uma vida paralela, uma construção de uma persona oculta. Como o ser humano é complicado.
Mas é lindo, viu? É muito bonito, muito A bonito. música do Gonzaguinha, mas é linda, é bonita, é bonita. É bonita e é demais, É mas isso aí. incontável. Então, viver é a linda magistratura do ser. Agora, para a gente usar essa magistratura, nós só vamos conseguir a partir que a gente comece a se entender. Autoconhecimento. O autoconhecimento. Não tem muito jeito. Exatamente. Tá? Dá mais uma adiantada aqui, e aí a gente vai para o caso clínico. Mas essa depois, daqui a 15 dias, a gente volta. 2 aspectos devem agora ser examinados detidamente. Um deles é o processo utilizado na recusa, na rejeição ou desmentido, né? Que em alemão, o VR, ele fala FA. Então, é wollen, tá? Wollen. Ou seja, é aquilo que eu rejeito. Eu quero rejeitar a qualquer custo que minha mãe não é castrada, que ela tem o vírus. E esse jovem, ele devia ter uns 14 anos na época, quando ele veio na clínica, e ele já era um homossexual assumido, até aí tudo bem, namorava com o de maior, mas ele era grandão, fortão, né, muito vitaminado, mas ele negava o tempo inteiro essa questão, a ponto de trazer a ele tanta rejeição da figura masculina que, quando o namorado dele teve um orgasmo em cima do corpo dele, ele partiu para cima dele como uma fúria, quebrou e bateu muito, né? Quebrou os 2 braços. Chega num dia que ele relata assim: Sérgio, eu não entendo fulano de tal, eu queria passear de mão dada com ele no shopping para a gente já ir fazendo o nosso enxoval de casamento. Eu falei assim: fulano, vamos tentar entender esse desejo seu e o desejo dele. Você iria com ele para buscar, comprar seu enxoval, assumindo qual característica? Ainda falei, para não ser grosseiro, passivo ou ativo. Ele falou ativo. E ele é o quê? Ele é um homem tal qual você. Você acha que ele se sentiria bem entrar numa loja junto com você e se comportar como uma mulher? Ele foi tomado de um choque muito grande. Que ele condensou, deslocou e projetou na figura desse rapaz a mãe dele. Porque mais que ela fizesse os trabalhos domésticos com a mãe, ele falava assim: Sérgio, tinha um vaso lá em casa, grandão assim, que eu não aguentava, nem meu pai aguentava, ela pegava, carregava, ela trocava a luz, ela mexia, limpava o esgoto, ela capinava, ela mexia na caixa de eletricidade. Eu tenho certeza que ela tem um pinto, ela que é o homem. E aí foi dentro desse trabalho para mostrar que ela poderia estar fazendo alguns trabalhos de homem, mas ela era mulher. E as mulheres têm o direito de fazer trabalho de homem sem deixar de ser mulher. Mas isso, essa distorção perceptiva e cognitiva, ela começa com essa coisa do enfeitiçamento, do encantamento, ou seja, a mãe dele desvalorizava demais o marido. Freud já
havia utilizado esse conceito antes, em 1924, no texto A Organização Genital Infantil. Busquem esse texto lá e estudem, tá? Texto de 24. A Organização Genital Infantil. A perda da realidade na neurose, na psicose, perdi aqui. A perda da realidade na neurose, na psicose, em algumas consequências psíquicas, são através das diferenças anatômicas entre os sexos e vem a ser um modo de defesa próprio da perversão. Ou seja, ele tem os órgãos genitais de adultos, mas eles não usam e não reconhecem. E tem medo que o outro desqualifique e deboche dos órgãos genitais dele. Estão lembrados disso? Quando no início dos estudos da perversão? Então, gente, a perversão, ela vai muito mais além do que o simples fato de contar sintomas. E agora nós estamos entrando num estudo mais profundo e muito mais abrangente, que é o feitiço, né? O fetichismo. E por isso que eu falo que nós temos que criar uma analisabilidade descritiva do brasileiro, porque se a gente for ficar só aqui na América, tá? Nas Américas, o povo brasileiro é o mais fetichista, o mais feiticeiro que tem. Nós somos muito míticos, né? Ô, Ana, vamos lá, então? Ô, Tânia, eu vou deixar o seu caso para o outro encontro, tá legal? O meu analisando já está me esperando. Aí eu falei com ele, daqui um pouco, 6h30, que é o seu horário. É isso aí. Ok. Vamos lá. Então tá, obrigada. É isso aí, Tânia, tem que Uhum. firmar.